São Paulo ganha reforço caseiro. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação também de mercado da bola movimentada pra gente trocar uma ideia aí com vocês. Até sobre Rigoni, a gente vai comentar que pode voltar, não pode. Hoje tem São Paulo em campo, tem outras ótimas notícias no São Paulo. E se muito mais você vai acompanhar aqui, meu querido, você que é novo no canal, caso não for inscrito, dá essa moralzinha pra gente, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Ontem, tá, na quarta-feira aí, São Paulo anunciou o lançamento, tá, aí do documentário aí do título da Copa do Brasil do ano passado, né, cara? O título aí que era o único que faltava e agora não falta mais. Olha aí, hoje, quinta-feira, tá? Hoje, quinta-feira, será lançado o primeiro episódio da série Não Falta Mais Nada, documentário exclusivo da conquista inédita da Copa do Brasil, tá? Então hoje, quinta-feira aí, o próprio São Paulo já anunciou de forma oficial, hoje, quinta-feira, tem o primeiro episódio da série Não Falta Mais Nada, tá? Então vamos aguardar aí, né, cara? São Paulo que já tinha divulgado, não sei se foi no passado, cara, ou se foi no começo desse ano que São Paulo divulgou que ia ter, né, uma série aí, né, sobre o título da Copa do Brasil, cara. E 7 meses, 8 meses depois do título, São Paulo vai lançar aí o primeiro episódio hoje, nesta quinta-feira, belezinha, rapaz? Vamos aguardar que eu tô ansioso para ver, tá bom? Bom, rapaziada, olha só, informação, a gente vem comentando com vocês já nos últimos dias aí, né, sobre a situação de vai time reserva hoje, vai time titular, time misto. Tá aqui a informação do Eduardo Afonso. Para o jogo contra o Águias de Marabá nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, o São Paulo terá um time mesclado. A tendência é de alguns titulares serem preservados, mesmo o time não tendo mais nenhum jogo na semana, né, já que as duas partidas previstas pelo Brasileirão, Cruzeiro e Inter, foram remarcadas. A situação confortável estabelecida em Belém ajuda nessa decisão da comissão técnica, tá? Então tá a informação do Eduardo Afonso. O UOL trouxe informação ontem de que o São Paulo é com o time, a tendência é que fosse com o time titular, e agora o Eduardo Afonso tá, que deve ter um time misto, tá? Então, é o que eu já imaginava também. Eu não acho que ele vai pôr todo mundo para jogar ali do time titular do São Paulo, mas também não acho que ele vai pôr só reserva, não. Acho que ele vai pôr alguns titulares para jogar desde o início, né? Depois tira no segundo tempo, coloca outros. Deve ter realmente um time mesclado pro jogo aí de hoje contra o Águias de Marabá, tá? Falando em time mesclado, rapaziada, que não é exatamente mesclado, né? Que é sobre o Juan, que a gente vai comentar aí agora. Tá a informação da Gazeta Esportiva. Juan deve seguir tendo espaço no São Paulo. Nos últimos jogos, o atacante ficou marcado por ter perdido algumas chances de gol, mas o técnico Zubeldia não parece incomodado com a falta de letalidade do seu jogador. Juan tem grandes chances de começar a partida desta quinta-feira contra o Águias de Marabá como titular, tá? Então, segundo a Gazeta, tem grandes chances aí do Juan começar como titular aí hoje, né, cara? Ele que foi titular contra o Fluminense, né, que o Caleri não jogou aí, né, foi, acho que foi o primeiro jogo depois que o Caleri se machucou. Quando o Fluminense ele jogou, né, cara, perdeu lá uns 2 gols lá que não pode perder, né, deu o passe, o Fábio falhou no primeiro gol, ele pega a bola e dá o passe pro Bobadilha fazer o gol. E contra o Barcelona entrou no segundo tempo e perdeu um gol, né, cara, dentro da pequena área que ele estou em cima do goleiro aí. Então, pode ser, acho que tem grande chance mesmo dele começar como titular aí nesse jogo de hoje. O Zubeldia também já falou em outras coletivas que ele vê ali que o jogador ideal para substituir o Caleri quando ele não tá é o Juan, tá? O Zubeldia falou isso em coletiva, né? Então, enfim, olha aí, rapaziada, o São Paulo nunca perdeu para um time paraense como mandante. Foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 17 gols marcados e 7 sofridos, tá? Então, se aconteceu hoje uma catástrofe no Morumbi, aí o São Paulo perder pro Águias de Marabá, vai ser a primeira vez na história que o São Paulo perde pra um time aí, né, do Pará com mandante, tá? Isso nunca aconteceu aí e não vai acontecer de novo, né? Gabriel, soberbo, meu querido, São Paulo tá 3-1 aí contra o Águias de Marabá. Tem que perder, São Paulo perder de 1-0 por um gol de diferença, tá classificado. Se perder por 2 gols de diferença, vai pro sprint, tem que perder por 3 gols para ser eliminado no tempo normal, né? Não é soberba não, é realidade, né, gente? Convenhamos, não tem como, né? Lá no Pará, os caras mal atacavam o São Paulo, porque a diferença é absurda, né? Então, não é no Morumbi aí que eles vão aprontar, né, São Paulo? Pelo amor de Deus,
aí, tá? Falando em Morumbi, olha aí, ontem, tá? À noite, o São Paulo divulgou que teve aí mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de hoje contra o Águia de Marabá, tá? Então até ontem à noite, mais de 30 mil vendidos. Não é aquele público que a gente está acostumado a ver no Morumbi, né, cara? A média do São Paulo por jogo é de 46 mil, né? Bem mais do que 30 aí. Mas olha pra você ver, a torcida do São Paulo mudou tanto, cara, mas mudou tanto que hoje, irmão, o pior público do São Paulo é 30 mil, 33, 35. Esse é o pior público do São Paulo, né? Isso que é bizarro. Inclusive, a gente comentou aqui com vocês, desde a final da Copa do Brasil contra o Flamengo pra cá, se eu não me engano, hoje é o jogo de número 20, né? Seguidos aí em casa do Flamengo, da final pra cá, né? E o pior público foi 35 mil, 34 contra o Coritiba, tá? Todos do Flamengo, do jogo do Flamengo pra cá, da final que a gente foi campeão pra cá, irmão. Todos os jogos tiveram mais de 31 mil pessoas. Esse é o público ruim do São Paulo hoje, né? Tem time que põe isso aí em jogos de Libertadores, né? Mas enfim, deve ter uns 35, 37 aí pro jogo de hoje, né? Tem o dia inteiro aí para vender mais ingressos pro jogo que começa às 9h30 da noite. É o jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, né, cara? Tarde aí, quinta-feira. E convenhamos, né, rapaz? É um jogo que, assim, não tem aí um atrativo quase zero. A verdade é essa. O atrativo desse jogo é quase zero. Até porque o ingresso tá até barato. Você pode diminuir porque o atrativo desse jogo, né, cara, ele é bem pequeno, para não dizer irrisório, né? Um atrativo bem pequeno aí. Mas enfim, rapaziada, vamos lá. Olha só, ontem, no treino de quarta-feira, o Caleri treinou normalmente, mais uma vez, e deu mais um passo importante para o seu retorno. O jogador deve estar 100% fisicamente para jogar contra o Tadieres na próxima semana. Informação aí do Alexander Vieira, tá? Então, ele que já vinha treinando, a gente comentou sobre isso no vídeo de ontem, né? E ontem, quarta-feira, né, foi o último dia de treino do São Paulo, né, para encerrar a preparação aí pro jogo. Evidentemente que ele não vai jogar, mas ele tá aí se recuperando bem, né? Ontem treinou, né? Tendência aí, a expectativa, o otimismo que ele joga e esteja disponível pro jogo de quarta-feira, né? Contra o Tadieres, que depois do jogo de hoje contra o Águia de Marabá, o próximo jogo já é o Tadieres, né, cara? Mas tem mais uma semana de treino de preparação, né? Pra ele ficar bem aí pra jogar esse jogo. Jogo importante que vale a liderança do grupo. E como todo mundo sabe, não tem, né, Brasileirão nesse final de semana porque foi adiado, né? E as duas rodadas, né? A do fim de semana passado e a desse também, tá? Informação também do Alexander Vieira sobre o Rafinha, rapaz. O capitão Rafinha aí, ó. O lateral direito Rafinha fez algumas atividades no campo e está próximo de retornar. Ele está finalizando a recuperação e também deve estar de volta a partir de junho, tá? Volta um pouco depois de Wellington Rato, que tem previsão para retorno entre os confrontos contra o Cruzeiro e o Internacional, que são os dois próximos jogos aí pelo Brasileirão, tá? Então, comentamos sobre o Caleri que já deve voltar contra o Tadieres, o Rafinha deve voltar em junho e o Wellington Rato também, tá? No jogo contra o Cruzeiro aí ou contra o Inter, eles já devem estar de volta aí. O Wellington Rato tem um passo, né, tá um pouco à frente na recuperação para voltar primeiro que o Rafinha, né? Notícias boas, né? Porque o DM do São Paulo vai aí se esvaziando porque, irmão, campeonato não, no momento da temporada, mano, todos os campeonatos são importantes aí, irmão, e tem que ter o máximo do elenco disponível pro Zubeldia, e ele que já falou sobre isso foi no jogo contra o Cobressal, né, que o Caleri se machucou, ele falou, ó, tem que ter o elenco à disposição, os jogadores têm que voltar, né, as competições nem esperam, tem que voltar, e ainda bem que os jogadores aí já estão se recuperando e perto aí de voltar, tá bom? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, tá? Vamos falar sobre um reforço aí do São Paulo, da casa que tá voltando, tá? Tá a informação do blog do São Paulo. Após melhor temporada de sua carreira, Lisiero volta ao São Paulo, tá? O meio-campista Lisiero, que estava emprestado ao futebol suíço, retornará ao São Paulo após uma temporada de destaque. O jogador, né, jogou aí pelo Iverdon, acho que é assim que se pronuncia, até hoje não sei se é assim que se pronuncia o nome desse time aí. Ele demonstrou um bom desempenho e despertou a expectativa da torcida e da comissão técnica do São Paulo para sua reintegração ao elenco. Ele ajudou o time modesto a ficar na primeira divisão da Suíça. Tem alguns pontos que é preocupante, né? Primeiro que ele se destacou no Campeonato Suíço, no time que briga para não cair, conseguiu não cair, né? Ficou na primeira divisão do Campeonato Suíço. E
foi a melhor temporada dele, né? O blog do São Paulo até botou aqui a melhor temporada da carreira dele, e os caras lá não compraram ele. O motivo não sei. Né? Até porque, né, era 3 milhões e meio de euros que o São Paulo tava pedindo aí, né, pela compra, pela venda, no caso aí, do Lisieiro, né? E ele tá de volta aí. Olha só. Destaques da temporada na Suíça. Lisieiro teve uma temporada consistente, contribuindo tanto defensivamente quanto ofensivamente, com 8 gols em 29 jogos. O jogador acumulou um número significativo de jogos como titular, participações diretas em gols e assistências, demonstrando sua versatilidade e capacidade de influenciar positivamente o meio campo. Sua adaptação rápida ao futebol europeu e sua capacidade de se destacar em uma liga média competitiva foram pontos positivos ressaltados pela mídia suíça, tá? Aí tem aqui alguns aspectos importantes que a gente vai comentar. Renovação, tá? O São Paulo não parece interessado em renovar com o jogador, mas considerando o seu potencial e a experiência adquirida na Europa, ele ainda pode mostrar algo e convencer o Zubeldia, tá? Então ele vai voltar aí, né? Tem essa situação aí, né, dessa experiência dele lá no time suíço. São Paulo, de primeiro, não tem intenção de renovar o contrato do Lisieiro, tá? Que eu não sei se acaba no final desse ano, de 2024, ou se no final de 2025, mas está perto aí de acabar. Propostas externas. Devido ao bom desempenho na Suíça, o Lisieiro pode atrair o interesse de outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso pode influenciar as negociações com o São Paulo, é uma expectativa. Impacto no São Paulo como um reforço. A volta de Lisieiro é vista como uma possibilidade de reforço para o meio campo do São Paulo, né, ou também para a lateral esquerda, especialmente em um momento de disputa intensa em várias competições, tá? O Zubeldia vai avaliar a melhor forma de integrar Lisieiro ao time, aproveitando suas habilidades e experiência internacional, se gostar do atleta, tá? Então ele vai voltar aí, tá? A situação dele vai voltar aí. O São Paulo não tem interesse em renovar o contrato do jogador, mas o Zubeldia vai avaliar o jogador aí, né? E quem sabe ele pode talvez tá nos planos aí do Zubeldia para essa temporada de 2024 aí. E como ele foi bem lá também, pode ser que outros times também, né, não tem informação de proposta, mas talvez outros times aí possam se interessar no Lisieiro, já que ele fez uma boa temporada lá na Suíça. Mas é a questão, né, cara? Ele fez uma boa temporada lá, numa liga que é fraca, Suíça, num time que briga para não cair, acabou que não caiu, né? E tipo assim, né, o blog do São Paulo até botou aqui no título, né, que é a melhor temporada da carreira lá, mas os caras não compraram ele. Aí o motivo não sei. Essa informação a gente não tem aí, né? Então, cara, assim, minha opinião, Gabriel, o que tu acha? Cara, assim, vamos lá. Eu nem perderia, não sei se perder tempo é o termo certo. Eu nem, irmão, me preocuparia com o Lisieiro, tá? Deixava ele lá normal treinando, como tem que treinar jogador do clube, né? E tentava negociar ele com outro time aí, tá? Eu nem botaria pra jogar, leva oportunidade. Por que, Gabriel? Cara, eu não acho ele um jogador ruim, tá? Acho que tecnicamente ele é até um bom jogador, mas a postura dele me incomoda muito, tá? É um tipo de jogador, irmão, que se você ganhou, perdeu, foi campeão, passou por um vexame, para ele é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez, né? Aquele jogador, irmão, vida que segue, tá tudo certo. Então, é um cara que é o cara que se conforma com a derrota. Pronto, é isso. Ele não se conforma com o time eliminado, que o time perdeu, né? E você vê isso, né, dentro de campo, como a gente sempre viu, né? O Lisieiro tava no São Paulo, ficou muito tempo aí no São Paulo, então eu não gosto desse tipo de jogador, tá, cara? Pra mim o São Paulo tinha que negociar ele aí, mas se o Zubeldia gostar, né? Enfim, intensidade não é muito com o Lisieiro, né? Mas enfim, né? A gente sabe como é que é o time do Zubeldia, com muita intensidade. O Zubeldia, acho que não vai encontrar muito isso no Lisieiro não, né? Mas vamos ver aí, vai que o Zubeldia gosta aí do jogador. Tá, como eu falei, tá, eu acho tecnicamente até ele bom jogador. Eu acho que ele tá muito longe de ser ruim, mas muito longe, tá? Tecnicamente, acho que ele é bom jogador, mas a postura dele de campo me incomoda assim de uma forma que, cara, pra mim, irmão, São Paulo já podia negociar ele. Mas enfim, rapaziada, vamos avançando agora. Vamos falar aí sobre mercado da bola e sobre o Rigoni, né? Especulação aí nos últimos dias e tudo mais. Olha aqui, a informação do Gabriel Sá. Para quebrar boatos, Emiliano Rigoni de fato está livre no mercado e de fato aceitaria um contato para voltar ao São Paulo. No entanto, hoje o clube não tem nenhuma intenção de contratá-lo. Rigoni recebia pouco mais de 800 mil por mês no Austin, né, que é o time lá do MLS,
que ele jogava, tá? Então, São Paulo não tem nenhum interesse, tá? Ele até aceitaria voltar, né, se São Paulo fizesse um contato, mas o São Paulo não tem nenhum interesse em repatriar aí o Emiliano Rigoni, né, que estava no Austin FC da MLS e rescindiu o contrato, recebia mais de 800 mil por mês lá e foi liberado, né, cara? Pra mim também não faz muito sentido aí a volta do Lisieiro para o São Paulo. Ele teve uma época ali, um momento ali espetacular quando ele chegou com o Crespo, né? E quando o Crespo tava para ir embora, já começou uma decaída, irmão. E depois que o Crespo foi embora e veio assim, irmão, ele decaiu assim de uma forma que ninguém explica. Tem que ter um estudo da NASA para saber o que aconteceu com esse rapaz, né, no São Paulo, né? De jogando pra cacete, irmão, virou o Chiesa do nada, né? E eu também acho que não faz sentido também trazer o Rigoni, não sei se acrescentaria muita coisa pro São Paulo. Mas enfim, meu querido, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.